o primeiro último ciclo. Vamos lá, pessoal. Sempre que eu falo de ciclo, eu gosto muito de puxar a figura do Ouroboros, né? A cobra que come o próprio rabo. Né? O ciclo alimenta a sua especulação, as pessoas se alavancam, o mercado perde a noção, há um choque de realidade, o mercado derrete, depois o mercado se recupera e tudo recomeça. O ciclo de mercado é literalmente uma cobra que come o próprio rabo. Ele começa onde ele termina. A Bull Run começa no fim da Bear Run, digamos assim, né? O inverno cripto começa após o verão cripto começa após o inverno cripto, e essa dança eterna dos mercados, ela vive acontecendo a olhos vistos. Essa para mim é uma excelente representação, tá, de quando a gente fala de ciclos de mercado. Bom, puxar aqui o mouse. Quando a gente fala de ciclo, e a gente fala de ciclo em cripto, é muito comum que as pessoas pensem de cara no ciclo de 4 anos do halving. É muito comum. E esse ciclo existe por quê? Porque o halving existe. A cada 4 anos o halving acontece e o nosso imaginário coletivo diz o quê? O halving acontece, aí tem um número de dias que se passam e depois que esse número de dias se passa, o mercado cripto, o Bitcoin vai para a lua e enquanto houverem halvings na história da humanidade, nós teremos altas incríveis do Bitcoin, programadas como um reloginho que nunca erra após cada halving. Né? E uma das coisas que eu vou fazer nessa live é contestar essa leitura, ok? Eu não acredito que o ciclo de 4 anos do halving seja em função exclusiva do halving. Na verdade, eu creio que isso foi um fator determinante, pelo menos no primeiro e no segundo ciclo, mas que do terceiro ciclo em diante, outros fatores que coincidiram com o acontecimento do halving tiveram muito mais relevância do que o halving em si. E quando a gente fala de uma outra leitura de ciclo, eu gosto muito de puxar a leitura do ciclo de preço e inovação, que é uma leitura de ciclo que vem do mercado tradicional, especialmente vem do mercado de tecnologia. Só um adendo, pessoal, tem várias perguntinhas legais aqui no chat, tá? Quando terminar o conteúdo, eu vou puxar as perguntinhas e trocar uma ideia com vocês. Mas falando do ciclo de preço e inovação, esse é um ciclo que a gente já sabe que existe há muito tempo e ele é bem vibrante no mercado de tecnologia. Acontece mais ou menos assim: o preço sobe. Quando o preço sobe, isso gera interesse na tecnologia. Com novos interessados e novos entrantes, surgem novas ideias. E essas novas ideias se repercutem em novos projetos, novas startups. No caso de cripto, novas plataformas, novos tokens, novos padrões, novos segmentos de mercado. E depois que toda aquela euforia vem ao seu fim, a gente fica meio deprê, é o tempo desses projetos amadurecerem e eles serem a base para uma nova subida de preço, para um novo ciclo de interesse, para um novo ciclo de ideias. Coincidentemente ou não, talvez Satoshi fosse um profeta dos anos, né? Ele soubesse que ele estaria coincidindo a publicação do Bitcoin com ciclos de mercado e com ciclos de preço e inovação. E os 4 anos do halving, na verdade, é uma grande sacada de gênio que tem muito mais a ver com uma leitura do mundo real do que com o halving do Bitcoin em si. Isso é uma coisa que vai ficar como um dos grandes mistérios da humanidade, né? O que Satoshi tinha na cabeça quando ele cravou 4 anos, né? Como o tempo para o halving acontecer. Mas é impressionante como o ciclo do halving, apesar dele não ser mais para mim um fator determinante do Bitcoin, acaba que ele cai e ele acontece em momentos muito relevantes e muito estratégicos do mundo, né? Isso é uma parada que por si só a gente tem que tirar o chapéu. É impressionante. A ideia que eu quero passar para vocês é a seguinte: vamos contestar o ciclo de 4 anos do halving versus o ciclo de preço e inovação, falar sobre como essas coisas acontecem e tentar fazer um desenho do futuro. E na hora de fazer esse desenho, o que eu quero mostrar para vocês é que a minha visão de futuro para o mercado cripto é bem diferente do imaginário coletivo. E que essa pode ser a diferença para várias decisões importantes que você não só pode tomar daqui para frente, como você já poderia ter tomado desde o ano de 2021. E vários vacilos que nós em cripto cometemos do final de 21 para cá já são indícios dessa mudança da natureza dos ciclos. Eu vou dar alguns exemplos enquanto a gente for passando. O Fabiano disse que ele escolheu 4 anos por conta de eleição, Olimpíada e Copa do Mundo. Talvez, né? Muito bom. Quando a gente fala de adoção, pessoal, vamos falar de adoção, que isso é importante, né? Isso aqui, deixa eu sair da frente, né? É a curva de adoção.
é mais ou menos o esquema de como as pessoas adotam uma nova tecnologia, especialmente no caso, uma tecnologia disruptiva. No começo de uma tecnologia disruptiva, e ela pode ser uma tecnologia financeira, de mercado ou puramente tecnológica que seja, ela começa com um pequeno número de pessoas, que são os entusiastas. Depois ela expande para os visionários. Aqui a gente está falando das pessoas que entram no começo, seja o super começo ou o comecinho do começo, que é mais ou menos 15% da adoção, 16% da adoção. Uma vez que você estabelece os primeiros entrantes de uma disrupção tecnológica, a gente entra numa fase muito importante que é chamada de fase do abismo. Tá? A fase do abismo é o tempo que esses entrantes iniciais levam para amadurecer a tecnologia, tornar a tecnologia pronta para o mundo, e quando eles conseguem fazer esse encaixe, o resto do mundo entra. Então, o abismo, ele separa os entusiastas e os visionários da grande maioria inicial, a grande maioria tardia e os retardatários que entram depois. Isso aqui é clássico, a internet passou por exatamente essa curva. A internet foi concebida na década de 60 para 70, gente. Ela levou 30 anos para capturar entusiastas e visionários. Depois ela levou mais alguns anos para cruzar o abismo, que foram os anos 90. Os anos 70 e 80 foram os anos de entusiastas e visionários. Os anos 90 foram os anos em que a internet cruzou o abismo, e ela sai prontinha nos anos 2000, e em 10 anos ela pega a maioria inicial, pega a maioria tardia, e depois ela pune severamente os céticos e retardatários que deixaram para olhar a internet no final dos anos 2000, começando os anos 2010. Para mim, cripto segue a mesma coisa. E a gente está agora, nesse momento, no nosso conjunto de ciclos, fazendo o quê? Os nossos ciclos estão percorrendo a curva de adoção. Se a gente fosse colocar o gráfico um em cima do outro, eu diria o seguinte: os ciclos de 2008 e 2012 foram ciclos de entusiasta. O ciclo de 2016 foi um ciclo de visionários. O ciclo de 2020 e depois agora o que nós vivemos em 2024 são os ciclos em que cripto está cruzando o abismo. E eu considero que nos anos 2020 nós entramos no abismo de cripto e hoje, em 2024, nós estamos saindo do abismo. A gente fala muito sobre cripto estar na fase do abismo, não só eu falo isso, mas a leitura que eu estou colocando é a seguinte: a gente fala assim, olha, cripto está cedo, né? Tá tarde para entrar em cripto? A gente, não tá tarde. Tá cedo. Tá sempre cedo. Mas, gente, nunca vai ser cedo para sempre. Nenhuma disrupção tecnológica é cedo para sempre. Chega uma hora que o cedo acaba. E para mim, os maiores indícios existem agora de que nós estamos vendo o fim desse começo. E a gente vai entrar numa era de adoção muito, muito significativa. Só que essa adoção vai ser diferente da maneira com a qual a gente sonhava no começo dos visionários, no começo dos entusiastas. Para botar essa letra para vocês, o que eu vou convidar vocês a fazer aqui comigo? Uma pequena jornada para a gente rever esses ciclos e falar um pouco sobre o que aconteceu de importante em cada um deles. Uma revisão histórica, digamos assim, tá? Vamos começar a falar do primeiro ciclo, né, de 2008 a 2012, ok? Esse ciclo foi o ciclo que o Bitcoin nasceu, programado em 2007, publicado em 2008, começa a rodar em 2009, Satoshi desaparece no meio do caminho e o Bitcoin bate $10 em 2012. Basicamente, nesse ciclo, só tinha o Bitcoin. Esse ciclo foi o ciclo em que Bitcoin saiu do nada para $10, né? E por mais que alguns achassem que ele nunca passaria de $1 nesse ciclo, ele não só passou de $1 e deixou muita gente boquiaberta quando ele passou de $1, como ele bateu $10. Só que lembra, preço atrai interesse, interesse gera inovação, inovação gera novos empreendimentos e novos projetos. O que leva a gente para onde? Para o segundo ciclo, tá? Antes de falar do segundo ciclo, vamos só fazer uma revisão. Ciclo inicial, primeiro ciclo. Publicação do white paper em 2008. É um ciclo da curva de adoção pelos entusiastas. Não tem halving, porque esse é o primeiro ciclo, tem que esperar 4 anos para ter o halving. Não falamos sobre outras moedas.
Nessa época, a mineração de Bitcoin era simples, caseira, feita no seu computador. A gente cria a primeira corretora nesse ciclo, que é a Mt. Gox. A gente cria a Silk Road, que era o mercado, né, paralelo lá, obscuro, que se pagava tudo em Bitcoin. E nesse ciclo, gente, você podia literalmente pegar Bitcoin de graça, nas torneiras de Bitcoin. Você conectava num site e o site te dava Bitcoin, né? Todo dia você podia pegar um pouquinho de Bitcoin. Foram bons tempos, né? Esse era cedo de verdade, né? Pegar Bitcoin de graça clicando na página de um site era lindo, né? Isso não acontece mais hoje. Aí a gente entra no segundo ciclo, 2012 em diante, até 2016. O que acontece no segundo ciclo? Um monte de projeto novo surge. Litecoin, Dogecoin, XRP, Dash, Monero, IOTA, Nano, Zcash, todos esses caras são filhos do segundo ciclo. Ou seja, são uma consequência do ciclo de preço e inovação. Eles são a herança da atenção que o Bitcoin chamou no ciclo anterior. Todos esses caras são meios de pagamento. Alguns com foco em privacidade, outros com foco em meme, outros com foco corporativo e outros com foco em ser um Bitcoin de segunda linha, que era o caso do Litecoin, por exemplo. Tá? Não só isso acontece no segundo ciclo, outras coisas legais acontecem. Nós criamos as ASICs, as máquinas que hoje dominam a mineração, que são a base das grandes mineradoras, dos super pools de mineração. ASICs são inventadas no segundo ciclo. A primeira ASIC é colocada no mercado no ano de 2013, ok? Já começa a profissionalizar o mercado da mineração. Ethereum é concebido em 2013, no segundo ciclo. Começa a rodar mais para o final, lá em 2015, 2016. Polkadot e Cosmos também surgem nesse ciclo. No mesmo ciclo, a Ethereum é concebida, junta Vitalik, Gavin Wood, Charles Hoskinson, eles brigam. Gavin Wood sai para fundar a Polkadot e Charles Hoskinson sai para montar não é Polkadot Cosmos, né? A Cardano, escrevi errado aqui. Mas a Cosmos também nasce nesse ciclo, é que eu não sei se de colocar eles também. Mas Polkadot, Cosmos e Cardano também nascem no segundo ciclo. Botando ali a primeira família, né, de soluções com plataforma para construir com mais sofisticação, contrato inteligente, essas coisas. Bom, Tether também surge no segundo ciclo. É no segundo ciclo que nós temos a ideia de uma moeda que vale dólar. Uma moeda que vale $1. A Tether é criada no segundo ciclo. Então o que acontece nesse ciclo, para resumir? Surgimento de novas moedas e projetos. Eu considero isso como uma entrefase, quando a gente sai dos entusiastas e começa a entrar no mundo dos visionários. Aqueles que não só gostam, mas que falam, cara, quero fazer coisas novas, quero construir em cima disso. Nesse ciclo tem o primeiro halving do Bitcoin, surgem as moedas matadoras de Bitcoin, que queriam ser melhores que o Bitcoin, como Dash, IOTA, eram Bitcoins melhorados, entre aspas. A mineração começa a virar jogo de profissional, você não minera mais direito na sua casa, você tem que começar a investir muito para minerar. Nós temos os contratos inteligentes aparecendo, as appchains como Polkadot e Cosmos e a criação da primeira stablecoin, tudo no segundo ciclo. Mas não para por aí. Tudo isso gerou mais preço, e mais preço gera mais atenção, e mais atenção gera mais novidades tecnológicas.